A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos iniciando o quarto trimestre do ano de 2023, das lições bíblicas adultos. Neste trimestre estaremos estudando o tema Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nós temos como comentarista desta lição o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. Ele é o pastor presidente da Assembleia de Deus em Curitiba. Ele é conferencista, advogado, comentarista das lições bíblicas e também escritor de diversas obras, muitas delas publicadas pela CPAD. Ele também é membro da Academia Evangélica de Letra e da Casa de Letras Emílio Conde. Ele é o comentarista das lições bíblicas adultos deste trimestre, que estaremos estudando até os confins da terra. E na lição de hoje, lição de número 1, estaremos estudando a grande comissão, o enfoque etnocêntrico. Então, nesta lição, nós vamos comentar e dar o pontapé inicial neste quarto trimestre do ano de 2023. O texto áureo encontra-se em Marcos, capítulo 16, versículo 15, que assim nos fala: E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Verdade prática, a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Mateus, capítulo 28, os versículos 19 e 20, e no livro de Marcos, capítulo 16, dos versículos 15 ao versículo 18. Então vamos iniciar nossa lição de número 1, que vamos falar sobre a grande comissão, vendo esse enfoque etnocêntrico. É a lição mais introdutória que o autor vai definir alguns conceitos que nós temos que ter esse conhecimento. O primeiro ponto que ele vai falar nessa introdução é sobre essa ordem imperativa. Cristo deu uma ordem, e essa ordem que Cristo deixou aos seus discípulos vai apontar justamente para o que ele fala na nossa verdade prática, a universalidade da pregação do Evangelho. Isso é o que está contido não só no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. A palavra de Deus nos mostra de forma clara que Deus tinha uma preocupação, como tem, de que sua mensagem seja levada a todos os povos, ou seja, a toda criatura. O autor cita um grande missionário inglês que viveu na China ali por 51 anos, que é o James Hudson Taylor, que ele fala que a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Aqui está falando da urgência das palavras imperativas de Cristo. Cristo, meu irmão, não deu uma opção. Ele deu um mandamento. E o mandamento que é dado por Cristo é para ser cumprido. O primeiro tópico da lição é falar sobre a grande comissão. Neste ponto, ele vai definir o que é a grande comissão. E essa grande comissão ela é bem mais compreendida como a ordem pós-ressurreição de Cristo aos seus discípulos. Isso é citado nos evangelhos e também no livro de Atos. E essa grande comissão é justamente isso, é a preocupação com a expansão da igreja no universo dos que ainda não pertencem à igreja. Quem quer que seja e onde quer que esteja. Então a grande comissão é o mandamento de Cristo de ir ao encontro das pessoas que não fazem parte da igreja, que não pertencem à igreja. Mas aonde tem que ir? Aonde quer que elas estejam. E quem quer que seja, não tem acepção de pessoas. O mandamento de Cristo é ir e pregar o evangelho. Dentro desse aspecto, a grande comissão, conforme está falado aqui, ela tem alguns objetivos.
E o primeiro objetivo que nós percebemos de forma clara é a proclamação do Evangelho. Ela tem esse objetivo. Ela também tem o objetivo de discipular os novos convertidos, porque não adianta as pessoas se converterem a Cristo e ficarem largadas, porque são crianças espirituais. E tem que amadurecer na fé. Então a grande comissão tem o objetivo de evangelizar, proclamar o Evangelho, discipular os novos convertidos e integrá-los espiritualmente e socialmente a uma igreja local, na igreja local. Porque eles têm que crescer na graça e no conhecimento de nosso Salvador e Salvador Jesus Cristo. Então a grande comissão ele tem esses propósitos, esses objetivos, meu irmão. Porque é uma ordem de Cristo. O autor coloca de forma magnífica no livro de apoio, ele fala que a grande comissão, ela não torna o cristianismo uma religião missionária. Não, a grande comissão não torna o cristianismo. O cristianismo assim o é devido à sua fonte, devido à sua natureza e desígnio absoluto. O autor fala que os apóstolos tornaram-se missionários não por causa de uma comissão, mas pelo fato de o cristianismo ser o que é devido à presença do Espírito Santo, que é um espírito que se comunica e testemunha. O autor até vai citar aqui um autor que ele fala que se as palavras particulares da grande comissão nunca tivessem sido registradas ou preservadas, a responsabilidade e o ímpeto missionário da igreja não seriam nem um pouco afetados. Ela prospera onde quer que o cristianismo seja realmente conhecido, meu irmão. Plenamente acreditado, genuinamente vivido e implicitamente obedecido. Isso é que é a grande comissão. É ir, proclamar o evangelho. A quem quer que seja, onde quer que esteja, é o ide. Isso é grande comissão. O segundo ponto desse tópico, o autor vai falar sobre a questão cultural. Neste ponto aqui, ele vai falar sobre o id, que é para toda a igreja. Ela não pode omitir-se a responsabilidade, como o autor falava, com as missões nacionais e transnacionais. Quer orando, quer contribuindo, quer enviando missionário, a igreja do Senhor precisa estar envolvida. Neste ponto que o autor vai tratar de questão, meu irmão, cultural, ele vai justamente falar sobre isso, sobre os desafios que tem aquele que vai anunciar o evangelho em uma cultura diferente. É o desafio que existe na obra missionária. E com relação a isso, o autor vai deixar claro que a diferença cultural, essa questão cultural, não é que a pessoa vai menosprezar a cultura da outra pessoa, do povo ao qual ele está indo, até porque ele está indo fazer parte, vai estar incluído dentro daquela cultura ali. É isso que vai acontecer. Então, o que ele deve analisar à luz das Sagradas Escrituras, ele deve avaliar e provar pelas Escrituras Sagradas a cultura daquela nação. Essa cultura, porque a cultura ela tem um lado bom, tem, mas também tem um lado ruim. E eu tenho que saber em que cultura eu vou estar sendo inserido como proclamador do Evangelho de Cristo. Porque nós sabemos que o homem caiu, o homem tem uma natureza caída. E tem culturas, meu irmão, que existem coisas contrárias às doutrinas fundamentais das Sagradas Escrituras. O missionário, quando vai para uma terra distante, ou seja, enfocando essa questão cultural, ele vai para anunciar o Evangelho. Sim, anunciar o Evangelho. Vai. Entretanto, meus amados irmãos, a cultura, como eu falei anteriormente, vai ser avaliada à luz das Sagradas Escrituras. Isso é um costume local, é um costume cultural que não degride a imagem do Evangelho,
que não traz escândalo para a igreja, é um costume local. Ok, tudo bem. Mas é um costume contrário às práticas preconizadas na palavra de Deus. Imagine a pessoa ir para uma cultura, como existem algumas culturas que a pessoa chega lá e o visitante, na sua primeira noite naquela cultura, ele deita-se com a mulher do visitado. Isso é normal, tem culturas que é normal. Para a cultura é normal, mas para a Bíblia não é. É errado. Então, o missionário vai ficar atento a essas questões culturais para saber o que é costume e o que não fere os princípios doutrinários estabelecidos pelas Sagradas Escrituras. Porque as Sagradas Escrituras, meu irmão, o que é pecado aqui no Brasil é pecado na China. O que é pecado aqui no Brasil é pecado nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Ásia, onde que for, vai ser pecado. Agora, costumes mudam de lugar para local, de eras para eras. Costumes mudam. Então, os costumes têm que ser avaliados, a cultura tem que ser avaliada à luz das Sagradas Escrituras para saber se está dentro dos parâmetros bíblicos. Isso é o que deve ser percebido nessa questão cultural. O autor também vai falar sobre a ordem de fazer discípulos em todas as nações. Neste ponto aqui, o autor vai frisar de forma bem clara que Deus tem uma agência aqui na Terra. E essa agência missionária, meu irmão, responsável pelo envio e coordenação de qualquer projeto na expansão do Evangelho é a igreja. A igreja é a verdadeira e legítima agência missionária de Deus aqui na Terra. A igreja foi chamada justamente para isto, para proclamar o Evangelho. A igreja tem essa incumbência de levar o Evangelho. Por isso, ele vai citar as palavras de Paulo: esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Ou seja, Paulo estava dizendo, onde Cristo já foi anunciado, as pessoas já ouviram. A grande comissão já chegou naquele local. Então eu vou para locais onde as pessoas não ouviram o Evangelho. Então esse é o objetivo do Evangelho. É aquilo que nós falamos anteriormente, a definição de grande comissão. É a expansão da igreja no universo dos que ainda não pertencem à igreja. Quem quer que seja e onde quer que esteja. É justamente isso que Paulo estava falando. A preocupação dele era pregar o Evangelho aonde Cristo não foi anunciado. Porque esse é o objetivo da grande comissão, anunciar a Cristo. O autor vai falar também no último tópico, subtópico deste primeiro tópico, vai falar sobre a eficácia e os objetivos da grande comissão. Observe que já no ponto primeiro, ele fala sobre a questão dos objetivos da grande comissão. E nós até citamos alguns desses objetivos que não deixa de ter aqueles que nós falamos: proclamar o Evangelho, disciplinar novos convertidos, integrá-los espiritualmente, socialmente à igreja local. Neste quarto e último subtópico, ele vai falar sobre eficácia e os objetivos. Dentro da eficácia, ele vai mostrar que é essencial o poder do Espírito Santo. Isso é imprescindível. A habilitação concedida pelo Espírito Santo é fundamental. Porque quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, que é o autor também da regeneração, que capacita os homens a confessarem Jesus como Salvador, quem faz toda essa obra na vida do homem é o Espírito Santo. Então, o crente, ele tem que estar cheio do Espírito Santo para anunciar as boas novas, com autoridade e poder que vem do alto, para proclamar o Evangelho e fazer com que as pessoas se rendam aos pés de Cristo. O segundo ponto vai falar sobre missões transculturais. Neste ponto, ele vai fazer uma definição do que é transcultural. Primeiro, ele vai falar do prefixo trans, que significa, é um termo que vem do latim, significa movimento para além de, através de. Então, em linhas gerais,
definindo missões transculturais, é transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Cultura, meu irmão, nesse sentido aqui de transculturais, diz respeito às leis não escritas que governam o modo de viver de um povo, abrangendo língua, costume, hábitos, religião, tradição, enfim, tudo aquilo que é característico de um povo, conforme nós estávamos falando anteriormente, já dentro do ponto da questão cultural. Então, tem que entender, neste primeiro ponto, o conceito. O que é missões transculturais? É transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Este é o conceito. Já o segundo ponto, o autor vai falar sobre a visão transcultural da Bíblia. Neste ponto é aquilo que nós falamos já na introdução, que a Bíblia, quando se fala de missões transculturais, ela é o padrão a ser seguido. Dentro das Sagradas Escrituras, já desde o Antigo Testamento, nós vemos Deus se revelando como um Deus não nacionalista, não, mas um Deus missionário, que tinha a preocupação de alcançar as pessoas e não apenas levantar uma nação, como muitas vezes nós ouvimos que Deus veio unicamente para Israel. Sim, Deus levantou Israel como uma nação especial no sentido de eles seriam os provedores, eles receberam os oráculos de Deus para levarem às nações, seriam proclamadores das verdades espirituais. Porque Deus, desde que cria o ser humano, ele tem um objetivo com toda a humanidade. E não somente com uma nação. E isso é claro nas Sagradas Escrituras. Quando o homem cai, você vê Deus vindo para restaurá-lo. Num dilúvio, Deus trata com toda a humanidade. Quando da eleição de um povo para abençoar todos os demais da terra, porque esse é o objetivo, Deus falou: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, essa visão transcultural da Bíblia, a gente vê que Deus é um Deus missionário. Por isso, nós, muitas vezes, é o que nós ouvimos em culto de missões. Missões está no coração de Deus. E as missões transculturais, que é o tópico deste segundo tópico aqui, é parte fundamental da igreja. Nós já falamos que a igreja é a agência exclusiva de Deus para missões. Deus não escolheu nenhuma outra instituição, seja uma instituição poderosa financeiramente, seja uma instituição que tenha prestígio mundialmente na sociedade. Não, Deus não escolheu essas pessoas, mas Deus escolheu a igreja. Deus levantou a igreja. Então, meu amado irmão, nós devemos entender isto, que Deus levantou a igreja. E toda pessoa enviada para o campo missionário onde haja outra cultura, o que a pessoa deve fazer, meu irmão? Claro, primeiro de tudo, orar. Buscar Deus para ser cheio do Espírito Santo. Mas também não deve se negar o conhecimento cultural do qual ela vai fazer parte. Então ela deve estudar, se familiarizar o máximo possível para o local que ela está indo, entender a cultura, quais os costumes, quais as comidas típicas. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Está mais do que claro que a mensagem do Evangelho, meu irmão, ao ser levado a uma nova cultura, num idioma diferente, não consiste em levar estereótipos de uma cultura para outra. Não, não é isso. Mas é levar o amor de Deus, que ultrapassa as fronteiras culturais.
ultrapassa as fronteiras raciais, ultrapassa as fronteiras linguísticas. Deus deseja que todos, meu irmão, seja na África, na Ásia, Oceania, na América, na Europa, todos sejam alcançados pela graça de Deus. Que o Evangelho seja anunciado conforme Paulo falou. Anunciar a Cristo onde ele não foi anunciado. Porque isso é cumprir o papel que Cristo designou para a igreja na grande comissão. Aonde quer que seja. A quem quer que seja. Cristo tem que ser pregado. Então é isso que nós devemos entender. Então o missionário ele não deve ir ao campo sem ter conhecimento prévio da cultura do país onde vai trabalhar. Não é um erro, tem que saber. O método da comunicação da mensagem do evangelho poderá ser diferente, sim. Mas o mais importante não é o método em si, mas a mensagem a ser comunicada. Todos os povos, independente da cultura, necessitam da mesma mensagem. Porque a mensagem do evangelho é a mesma, meu irmão. Ela não muda. O método da comunicação da mensagem pode até ser diferente. O método, mas a mensagem não. A mensagem é a mesma. É a mesma. O terceiro subtópico desse tópico vai falar sobre barreiras nas missões transculturais. Neste ponto, o autor vai citar algumas barreiras que existem e são complexas na evangelização do mundo, né, que a igreja precisa conhecer e deve estar preparada para realizar sua tarefa missional. A primeira barreira nessas missões transculturais é as barreiras geográficas. Porque vão ser novas nações e novas culturas. Você está saindo da sua terra natal para uma terra desconhecida. Desconhecida no sentido de estar inserido naquela cultura. Porque, obviamente, a pessoa vai estudar, como nós falamos no ponto anterior. Vai estudar a cultura, ou seja, vai ter conhecimento teórico. Mas quando ele estiver inserido naquela sociedade, é que ele vai perceber justamente essas dificuldades na missão transcultural, porque são novas nações, são novas culturas. A barreira geográfica é uma delas, porque você está saindo de sua terra para outra. E os costumes que você tem estão sendo renegados no sentido de deixado para trás, porque você agora vai viver outros costumes dentro daquela cultura. E dentro daquela cultura está tudo atrelado, né, meu irmão? Como o autor falou anteriormente. Aspectos culturais, moradia, alimentação, religiosos. Que é já o ponto segundo que o autor vai falar sobre barreiras culturais. Que é tudo isso que nós estamos falando. É os valores de vida, costume e hábitos são diferentes. Você está saindo de uma. Desde que você nasceu, você aprendeu, está inserido dentro dessa sociedade a qual você pertence, mas quando você vai fazer parte de outra, isso se torna uma barreira transcultural. São as barreiras culturais. Existem também as barreiras econômicas, que é a diferença de moeda e comércio. A feira que tem aqui é diferente da de lá. Os produtos que se tem aqui são muitas vezes os produtos que não tem lá. Então isso tudo é barreiras. Existem também as barreiras linguísticas, os idiomas, a diferença. Embora seja países que muitas vezes falem o nosso idioma, mas eles têm uma outra palavra que é diferente. Então são barreiras também linguísticas. Também tem as barreiras religiosas. Muitas vezes a missão você vai fazer em um país que predominantemente ele tem outra religião. Ou não tem religião nenhuma. É um país que a maioria da população é ateísta, materialista, secularista. Mas você também pode ir para uma nação que a maioria das pessoas podem ser de outra religião, podem ser budistas, podem ser islamistas. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. São as barreiras nas missões transculturais. Barreiras geográficas, culturais, econômicas, linguísticas e religiosas. O último ponto da lição
O autor vai falar sobre a visão global dele no mundo, vai falar sobre evangelização e discipulado. Que nessa fase aqui que o autor vai colocar de fazer discípulos, ele está mostrando que essa ordem de fazer discípulos é baseada na relação de um mestre com o seu discípulo, ou seja, é de uma pessoa que está passando aprendizado a outra. E aquele discípulo, ele tem a plena convicção de que seu mestre está ali instruindo num bom caminho. Então, fazer discípulo é justamente seguir a ordem que Cristo fez. E fazer discípulo, meu irmão, não é algo que é só pregar o evangelho, a pessoa levantar a mão e aceitar Cristo e confessar. Não é só esse ponto. Por isso, muitas vezes, nós somos, taxados como ótimos obstetras, mas péssimos pediatras. Porque o obstetra, meu irmão, é o médico responsável de fazer o parto das mulheres, ou seja, é o responsável por trazer a criança ao mundo. Então, o crente, no sentido espiritual, ele é um obstetra no sentido de trazer uma vida a Cristo. Porque através da sua mensagem, é claro que é obra do Espírito Santo, mas você foi usado pelo Espírito Santo e por Deus para falar justamente aquilo que iria fazer com que aquela pessoa cresça em Cristo. E aquela pessoa nasce para Cristo, é nascendo de novo, ela é uma nova criatura. Ou seja, você exerceu a função obstetra, espiritualmente falando. Mas, da mesma forma que acontece no mundo natural, tem que acontecer no mundo espiritual. Quando a criança nasce, ela agora não vai passar mais e não vai ficar sendo levada ao obstetra, mas agora ao pediatra, que é o responsável para cuidar do crescimento, do fortalecimento daquela criança. E a mesma coisa tem que acontecer com os novos convertidos, com o fazer discípulo. Tem que ser pregado o evangelho, as pessoas nascerem de novo, mas tem que ter um acompanhamento. E acompanhamento requer tempo. Então, meu irmão, que possamos ser bons obstetras, mas também bons pediatras, ou seja, que possamos cuidar dos novos convertidos para que eles cresçam saudáveis e fortalecidos no conhecimento e na graça do Senhor. É semelhante ao bebê. Requer cuidado, ajuda. Primeiro leite, comida líquida, depois vai engrossando um pouco mais. A mesma coisa com o novo convertido. Doutrinas fundamentais da fé, conhecimento sobre Jesus, conhecimento sobre os princípios da ética cristã e da moral cristã. E depois aquela pessoa vai amadurecendo até começar a comer comida sólida. Aí vai começar a amadurecer espiritualmente, ou seja, saindo da condição de criança espiritual para agora ser homem de Deus. Então, isso é o que está atrelado à evangelização e discipulado. E dentro desse aspecto, o autor vai encerrar a lição falando sobre arrependimento e capacitação do Espírito. Isto é o que nós falamos já lá atrás, no início da lição, foi na introdução justamente que nós falamos que a missão, nesse ponto aqui, quando tu está falando das missões transculturais, ela tem um apelo. E o apelo que a mensagem missionária tem é o apelo missionário para qualquer pessoa em qualquer lugar. Que é o apelo ao arrependimento para perdão dos pecados. Arrepender-se e ter fé em Cristo Jesus. Meu irmão, são os métodos, são os meios que levam o homem a obter a salvação eterna, porque a salvação é concedida por Cristo através da fé. É a graça de Deus, mediante a fé na vida do ser humano que se arrependeu, do ser humano que confessou seus pecados. Então essa pessoa, meu irmão, ela vai ser inserida no corpo de Cristo. É o arrependimento, meu irmão. Tem que vir acompanhado de fé. Arrependei-vos e cada um de vós recebeis o Espírito Santo de Deus. É a mensagem do Evangelho, arrependimento. Reconhecer a necessidade da salvação em Cristo. Não por méritos pessoais, mas exclusivamente pela obra efetuada por Cristo.
É justamente isso que o autor vai falar na lição, nesse último ponto, meu irmão. E, por fim, vai falar sobre a capacitação do Espírito, que é a capacitação que advém de Deus. Jesus mesmo falou: Eu irei a meu Pai, mas eu vou enviar outro Consolador, para que ele esteja convosco e vos faça lembrar de tudo aquilo que vocês foram ensinados, que vocês aprenderam, ou seja, ele vai estar com vocês. Não se preocupe, o próprio Cristo também falou que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem tem a Cristo, quem tem o Espírito Santo, é o crente salvo em Cristo que nasceu de novo. Então essas pessoas são as que estão sendo e são capacitadas pelo Espírito Santo para a proclamação do Evangelho em todos os lugares, porque ela não se restringe a uma localidade. Por isso o autor frisou nesse ponto da lição as missões transculturais. Definição da grande comissão: expandir a Igreja de Cristo, aonde quer que seja e a quem quer que seja. A mensagem tem que ser pregada, e para ser pregada tem que ter, sim, a capacitação espiritual, porque não é de qualquer modo que as coisas acontecem, não é de qualquer modo que você vai e vai fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus não se faz relaxadamente, mas faz com temor e com tremor, entendendo que grande é esta incumbência que Cristo nos concedeu e nos forneceu. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe os irmãos. Nós assim estamos encerrando a nossa primeira lição deste trimestre que está se iniciando, lição 1, a grande comissão, um enfoque etnocêntrico.